Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui de volta, coletivo de imprensa do Favorite TV. Yara, negócio que tá frio hoje. Tão frio que o negócio aqui hoje deu pau. É Travou verdade. tudo lá por baixo, viu, Yara? Pois é. Boa noite, boa noite. Nós aqui mais uma vez para a nossa coletiva de imprensa que acontece todas as terças-feiras, 21 horas aqui no Brasil e 19 horas em Nova York, com o nosso jornalista Denis Silva. A nossa coletiva de imprensa passa em mais de 220 países através dos nossos 7 canais de streaming, além do YouTube, Facebook e todas as outras redes sociais. Hoje nós vamos bater um papo, né, com todos os jornalistas aqui, entrevistando uma moça da área de saúde, viu, Deni? Da área de saúde. Ah, é doutora? Ela é nutricionista, mas me parece que a família é da área de saúde também. E ela, Muito me pasme, ela interessa, é viu, Yara? especialista em bariátricos, em pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e precisam repor energias com uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação adequada. E ela vai contar isso para a gente, porque me parece, eu não tenho números, mas existe muitas pessoas que fazem o uso, né? Que foram operados, que fizeram essa intervenção e que foram felizes e alguns não foram felizes. E ela fala que ela ajuda pessoas depois da cirurgia bariátrica de uma forma leve, descontraída e divertida. Porque muita gente que fez a cirurgia ficou com um aspecto doentio, ficou aquele magro doente, né? Então, ela vai explicar. Doutora, tem conserto. Ela vai explicar como é que fica com a carinha saudável e magra. Não, Yara. Não, e eu já ainda vou pegar aí, porque já que ela entende do emagrecimento, tipo, na base da bariátrica, e para quem não fez a bariátrica, né, Yara? No caso, né? E emagreceu para burro, né? Emagreceu sem miséria, né? Olha lá, a Juliana tá apontando um dedinho que ela também. Então, pois é. Bom, então vamos já chamar a nossa nutricionista Aline do Amaral. Boa noite, Aline. Eu não sei se eu expliquei direito. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? É um prazer ter você aqui conosco, Aline. Você vai explicar para a gente por que é que está essa loucura de cirurgia bariátrica e muita gente com cara de doente. Muita gente, muita. É muito difícil encontrar uma pessoa que fez cirurgia que tem aquela cara boa, bonita, saudável, né? A maioria, principalmente os homens, eu não sei se tem alguma diferença de organismo, mas os homens parece que eles ficam mais debilitados, muito mais debilitados, né? Sim, tem um aumento muito grande de cirurgia bariátrica no mundo, né? Porque a obesidade tem crescido muito. Então, há muitos casos de cirurgia bariátrica, aumento de casos. E porque a obesidade está sendo levada muito a sério, então estão aumentando os casos no mundo gradativamente. O que acontece? Quem faz cirurgia bariátrica obrigatoriamente precisa fazer reposição de nutrientes. Mas temos um dado um pouco chocante, que apenas 38% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica a longo prazo fazem suplementação. E não fazer suplementação pós-cirurgia bariátrica pode levar a doença, porque você perder nutrientes, né, tanto o excesso de nutrientes quanto a baixa de nutrientes pode causar doenças. Então, a falta de nutrientes pode causar doenças, e aí, claro, vai ter mais flacidez, vai ter mais falta de suplementos, né? E aí fazer com que tenha essa aparência mais envelhecida. Claro que a pessoa que é mais magra, ela é um pouco mais envelhecida também, porque tem menos preenchimento de gordura no corpo. Então,
quem faz acompanhamento nutricional com a equipe multidisciplinar, com cirurgião, com endocrinologista, faz toda a suplementação e tem uma boa alimentação, não tem esse tipo de aparência de doente. Como eu digo, os meus pacientes não têm essa aparência, mas quem não faz acompanhamento corre esse risco, sim. Mas, em suma, Aline, é uma boa pedida fazer a cirurgia bariátrica? Quando bem indicada, com certeza, porque para a obesidade grave é o melhor tratamento. Ótimo, excelente. Bom, então vamos chamar uma moça que ela emagreceu bastante. Eu acho que ela perdeu, eu acho que mais de 2 dígitos aí ela perdeu, e sozinha, né? Então, ela é a pessoa mais adequada para ter dúvidas com relação à nutrição. Juliana Puccini, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Aline, tudo bem? Então, Aline, foram 28 quilos, Yara, em 7 meses. Só na base do jejum intermitente, de dieta, exercício e caminhada. E também tem o que você falou, os nutrientes, eu também tive que tomar suplementos, pelo menos os 6 primeiros meses, para dar uma segurada. E uma dúvida que eu tenho, doutora, é o seguinte: tem um peso, assim, um peso mínimo para se fazer bariátrica? Porque a gente conhece pessoas, assim, que até acabam engordando para chegar num limite para fazer a bariátrica, porque não consegue. Tem esse limite mínimo? Como é que funciona? Não é por peso, na verdade, é por índice de massa corporal. A gente faz um cálculo, né, de peso sobre a altura ao quadrado, e aí o paciente sendo classificado em obesidade grau 2, com mais 3 doenças associadas à obesidade, que a gente chama comorbidades, podem ser operados, ou obesidade grau 3, daí a gente faz esse cálculozinho também, e obesidade grau 3 não precisam mais ter comorbidades, já podem ser operados. Perfeito. O cálculo que a gente faz de peso sobre a altura ao quadrado. Certo. O que é a sugestão da Organização Mundial da Saúde hoje, de cálculo para identificar o grau de obesidade, para poder classificar o paciente entre poder ou não fazer a cirurgia bariátrica. Certo. E uma coisa que eu acho interessante, Aline, é o seguinte: eu tenho vários amigos que fizeram a cirurgia bariátrica e eles reclamavam depois, assim, que, por exemplo, um sanduíche do McDonald's eles não conseguiam comer inteiro. Já tinha, se comesse um pouco mais, já tinha aquela vontade de regurgitar. O que acontece? Qual que seria a alimentação ideal? Porque as pessoas não conseguem mais. É o que eu falo, o corpo reduz, mas a cabeça continua pensando como gordo. A gente até brinca nisso. O que seria assim, a alimentação ideal? Como é que você pode explicar para a gente, por favor, esse processo? Porque o estômago é reduzido, né, em tamanho. Só que o cérebro não é, né, operado. Então, precisa muito da parte psicológica também aí. A equipe multidisciplinar é composta pelo cirurgião bariátrico, endocrinologista, nutricionista e psicólogo, às vezes psiquiatra também. Então, muitos pacientes, quando não conseguem ter esse controle sozinhos, precisam de psicólogo a longo prazo, para conseguir controlar o cérebro, essa vontade de comer alimentos, porque principalmente no início do pós-cirurgia, a pessoa vai ter que passar por um protocolo muito restrito de dieta, só que a vontade existe. Então, uma pessoa que está numa dieta líquida, ela não pode sair dessa dieta, mas de repente ela pode ter vontade de comer um alimento sólido. Só que o que acontece? Ela está com o estômago cortado e tudo vai passar pelo estômago. Não pode acontecer de ela correr o risco de comer um sólido, entende? Se ela não está com esse aporte psicológico ali e correr o risco ou comer um alimento sólido, romper um grampo é extremamente grave. Então, pode causar morte realmente. Por isso que esse acompanhamento psicológico e nutricional junto nessas fases iniciais é muito importante. O paciente tem que estar muito preparado para ir para a cirurgia. Porque eu tive também alguns casos, você falando dessa questão de
de acompanhamento psicológico, tem algumas pessoas, assim, que piraram, que tiveram, assim, mudaram totalmente o comportamento, chutaram tudo pro alto, mudaram totalmente o comportamento. Então, por isso eu acho que é essencial esse acompanhamento. É muito importante. O psicólogo é essencial na equipe multidisciplinar. É ele que vai conseguir segurar essa parte psicológica de vontade, porque a vontade existe, né? Até existem hormônios que vão mandar mensagem de saciedade com pouca quantidade. Tem uma parte hormonal da cirurgia, apesar de além da parte de barreira física, que a pessoa não vai conseguir comer muito. E a parte hormonal que vai mandar a informação dizendo, você está satisfeito com essa pouca quantidade. Mas a vontade existe. E também precisa de um suporte familiar. Eu atendo muitos pacientes que a família não apoia. Então, o que acontece? O paciente está lá em dieta líquida de 50 ml, que é um copinho de cafezinho, tomando aquele líquido de gole em gole, e os familiares estão comendo churrasco ao redor. Então, isso atrapalha bastante também. Muitas vezes a gente precisa chamar familiar junto para que o familiar entenda que ele precisa apoiar. E muitos familiares falam, olha, a escolha foi tua, você quis fazer, então você vai ter que dar conta sozinho. E aí é um pouco complicado também essa parte. Bastante, muito. Olha, eu quero agradecer, eu acho o seu trabalho assim maravilhoso, porque eu sei, eu vivi isso, eu sei a importância tanto de nutrólogo como de nutricionista. Eu já estou agora sendo acompanhada por uma nutricionista, e assim, e a sua função, que a sua especialidade, eu acho que é em cirurgia em pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica. Então, eu acho assim, a sua função é uma função sensacional, é uma função assim maravilhosa. Sabe, você, assim, está de parabéns. O Yara voltou, o Yara. Excepcional essa menina. Desculpa chamá-la de menina, tá? Gratidão, agradeço muito. Então tá bom. Obrigada, Juliana. Obrigada. Agora você pode voltar aí às suas tarefas anteriores. Obrigada. Tá bom, obrigada. Bom, vamos chamar então o Rodrigo Lico. Rodrigo, você está por aí? Estou por aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos lá. A minha pergunta é um pouquinho mais complexa com relação à bariátrica, né? A gente sabe que a maioria dos brasileiros estão acima do peso e tem muitas pessoas que não estão naquela comorbidade mórbida, né? Necessitando da cirurgia, só porque tem uns quilinhos a mais, já quer fazer a bariátrica. E tem casos, assim, muito esporádicos, porque o governo, através do SUS, tem por obrigação fornecer. E muita gente fica na fila. A gente sabe que existem os preparativos do pré-cirurgia e pós-cirurgias. Muitos pacientes não cumprem. E tem pacientes de relatos que vêm a óbito, devido à idade, devido à comorbidade como colesterol, diabetes, pressão alta, por mais que se tenha uma equipe médica acompanhando. Qual o conselho que você daria hoje para quem quer fazer uma bariátrica? Qual que é o peso limite, né, que a gente pode fazer uma bariátrica? A idade também, porque é muito importante. E com relação às doenças crônicas, o que você avalia nesse contexto? E como ingressar? Porque muitas vezes o SUS, eu conheço gente que realmente precisa da cirurgia, fica 2, 3, 4, 5 anos esperando uma oportunidade. Uhum. E aí não existe a questão de prioridade. Não é como um transplante, né? A gente fala que a bariátrica é ordem de chegada. O transplante você faz por necessidade. Quem tem casos mais críticos e agudos tem prioridade na fila. A bariátrica não. Um jovem de 20 anos pode ser o primeiro a operar e às vezes uma pessoa mais idosa que precisa com mais urgência demora mais porque entrou depois na fila. Como que você vê esse panorama? Aqui, onde eu moro, aqui em Joinville, o SUS tem um protocolo bem extenso e é um pouquinho mais difícil de conseguir a liberação. Eu não sei como é que funciona em outras cidades. Eu, como trabalho na rede particular, é um pouquinho diferente.
Mas existem comorbidades, claro, muito importantes para a cirurgia bariátrica. Por exemplo, grandes obesos. Em São Paulo tem muitos casos de pacientes acima de 200 quilos, que são pacientes que muitas vezes precisam ser internados para perder peso para poder operar, por exemplo. Às vezes precisam até colocar balão intragástrico para ter uma perda de peso inicial para poder ir para a cirurgia, porque com o peso que eles têm não podem operar, porque é um risco grande de cirurgia. Aí existem comorbidades como diabetes descompensada, porque a cirurgia bariátrica faz uma remissão de diabetes, ou síndrome metabólica, que a gente chama, né? Por exemplo, o paciente que tem já diabetes, tem dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeos já em níveis altos, tomando medicamento, hipertensão arterial, pressão alta também descontrolada, esteatose hepática, que é uma pandemia hoje, que é gordura no fígado, que praticamente todo paciente obeso tem. Então, a síndrome metabólica já são pacientes que têm praticamente 5, 6 comorbidades além da obesidade. E aí um paciente com IMC de 50, que a gente já chama de super obeso, com essas 5, 6 comorbidades, é um paciente que deveria pular, digamos, prioridade nessas filas. Porque ele Exatamente. já está, e isso independente de idade, tá? Porque eu fui agora recente, há 3 semanas mais ou menos atrás, para o Congresso Nacional de Cirurgia Bariátrica no Rio de Janeiro, e já tem indicação de cirurgia bariátrica iniciando nos Estados Unidos em crianças, e já tem indicação para idosos. Eu já atendi pacientes com 70 anos indo para cirurgia bariátrica, porque já tinha todas essas comorbidades, tomando 20 comprimidos por dia, e hoje 70 anos é muito novo, né? Então, se a gente consegue tirar todos esses medicamentos do paciente, ele tem uma sobrevida muito grande ainda. Porque a gente consegue tirar praticamente tudo isso de medicamento do paciente. E a cirurgia bariátrica faz a remissão dessas doenças todas a ponto de o paciente ter uma vida normal. O que ele vai trocar, a maioria desses medicamentos, vai colocar alguns suplementos, mas não vai mais tomar remédio. Então, vai cortar o remédio da pressão, vai cortar o remédio da diabetes, não vai mais ter a gordura no fígado, porque a gordura no fígado também, se evoluir, vai evoluir ou para uma cirrose hepática, que daí precisa de transplante hepático, ou um câncer de fígado. Então, não é uma boa evolução. E o remédio de pressão também, que pode vir a causar um AVC mais para frente, ou vir a trazer doença cardiovascular. E às vezes eu pego pacientes com 20 anos que já estão com tudo isso. Então, a gente tem que avaliar caso a caso e às vezes, claro, trazer esses pacientes para mais para frente na fila, né? Mas como a minha realidade é uma realidade de pacientes de plano de saúde particular, no caso, né? É um pouco diferente. Sim. Acaba sendo um pouco mais rápido o processo. No SUS acaba sendo mais demorado. Verdade. São doenças silenciosas, né? Como você disse, os sintomas são praticamente indetectáveis, você tem que se submeter a exames. E gordura no fígado é assim também. Por isso que sim, tem muita gente morrendo. Gordura no fígado não tem sintoma nenhum. Você só vai saber se tem fazendo ultrassom abdominal, que normalmente não é rotina. Sim. No exame de sangue dá alteração de alguns TGO, TGP, mas não confirma. Precisa confirmar em ultrassom abdominal. Agora, quem faz anualmente ultrassom abdominal? Não é todo mundo que faz, né? Então, mas assim, olha, dos pacientes que eu pego lá, que são 98% obesos, eu vou te dizer que 95% tem gordura no fígado. Exatamente.
E é tudo, como você falou, ligado à alimentação, né? A gente, Muito embora viva no país que tem o maior, vamos dizer assim, produção de alimentos no mundo, a gente sabe que para você fazer uma dieta balanceada para mais da metade da população que ganha menos de um salário mínimo, é Sim. difícil, né? Com todos os nutrientes necessários, carboidratos, proteínas, né, e medicações. Então, o brasileiro tem que ficar balançando o orçamento. Ele sabe que às vezes ele está consumindo um produto que não é benéfico à sua saúde, mas é o que ele pode consumir de acordo com o orçamento. Eu vi, por exemplo, no mês passado que aumentou o consumo de miojo, que é aqueles macarrão instantâneo, porque ninguém mais está conseguindo carboidrato, às vezes, do arroz ou do macarrão, e vai substituindo como pode, né? É o Brasil. Muito obrigado, doutora. Parabéns aí. Eu que desejo agradeço. sucesso. Agradeço. Passar É para verdade. Obrigada, Rodrigo. Às vezes a gente vê a pessoa pobre e obesa, mas é exatamente por causa da má alimentação. Bom, vamos chamar Mila Moreira. Mila, boa noite, bem-vinda. Cadê você? Obrigada. Boa noite, Yara. Boa noite, doutora. Prazer. Novamente, Boa noite, Mila. né? Prazer. Então, né, não preciso nem falar que já fizeram perguntas maravilhosas. Então, vamos lá. Vou falar agora um pouco da moda, né? É uma das áreas a qual eu atuo como empresa e também como modelo. Todos os corpos hoje, né, principalmente depois vendo essa necessidade comercial, né, existem as roupas apropriadas para todos os corpos. Porém, nós vemos hoje, principalmente alguns influencers, que endeusam, né, isso que eu estou querendo dizer de uma forma errônea, falando, sou gorda, me amo, e entre outras coisas. Eu estou falando dos influencers. Porque eles influenciam outras mulheres. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo homofobia, né? Nada de coisa de gordofobia, desculpa, gordofobia, tá? Mas, assim, uma pessoa que está do outro lado, é claro que todos nós, gente, tem que se amar, se desejar e se querer, certo? E, muitas das vezes, eles ficam durante anos, né? E quando consegue o dinheiro, porque a gente sabe que, na realidade, tudo emana o dinheiro, precisa de um capital, né? Consegue uma parceria ou qualquer outra forma, ou então tem algum problema de saúde. Como que a senhora vê isso quando uma pessoa fala? Por quê? Gente, já vou falar. Se você é um gordo ou uma gorda feliz e não tem um problema de saúde, igual isso já foi falado aqui, hipertensão, entre outras coisas, e também não tem uma anemia, porque existe a maioria, muitos gordos são anêmicos, né, doutora? E entre inúmeras coisas, pô, legal. Porém, se você já vem, né, com alguns problemas, como pegar e passar isso para a pessoa, né? Porque a senhora vai ver o exame e ela vai falar, não, mas eu tô feliz assim, certo? Como que a senhora trabalha isso com as pessoas? Mas o que eu vejo muito, não existe obesidade saudável. A obesidade por si só já é uma inflamação. Sim. A tendência é de que o obeso saudável é aquele obeso jovem. Sim. A tendência é de que as doenças comecem a aparecer, e hoje cada vez mais cedo, tá? 30 anos, 35 anos, já começam a aparecer os primeiros sinais. Então, assim, a obesidade saudável, esse conceito que a gente tinha antigamente, tô acima do peso, mas meus exames estão todos bons. Sim. É questão de tempo. Daqui a pouco começam a aparecer algumas coisinhas. E é isso que eu vejo muito em consultório. Pacientes muito jovens, 18, 20, 25 anos, ainda têm exames bons. A partir dos 30, 35, já começa a aparecer ou gordura no fígado, ou alteração em colesterol, alteração em triglicerídeos, ou começa a alterar a pressão, e daí começa a alterar tudo. E normalmente esses pacientes já têm histórico familiar. Então, eu não tenho ainda, mas o meu pai já tem, meu pai já operou, minha mãe já operou, tem histórico familiar de diabetes na família, então provavelmente vai ter daqui a pouco tempo.
Então, a obesidade por si só já é uma doença. Então, esse conceito de obesidade saudável caiu por terra já há algum tempo. Certo. Então, a gente não deve glamourizar a obesidade. Tudo bem ter um corpo não totalmente longilíneo, né? Principalmente os brasileiros, né? A gente tem um corpo diferente, né? Não é todo mundo padrão Gisele Bündchen. Mas a obesidade que eu digo, né? A obesidade grau 1, obesidade grau 2, 3, que é um corpo já com IMC maior, não é saudável. Então, tem alguma coisa ou um princípio de algo que vai alterar em pouco tempo. Certo. Hoje, em questão dos nutrientes, né? Quais seriam o essencial? Assim, porque a gente sabe que todo mundo aí, muitas pessoas, têm uma dificuldade de estar indo, né? Eu não vou falar, mas vou falar alguns do que eu acabo, né? Com meus médicos maravilhosos, beijo, como a senhora também. Tem algumas vitaminas, principalmente para nós, que já passamos até 47 dos 40, que é essencial e nós temos que inseri-la, né? Porque até mesmo na alimentação não é o suficiente. Mas de repente, né, para quem está ouvindo aí, ou para conversar com o teu médico e falar que ouviu o que a senhora falou, então até mesmo procurar a senhora, né, nas redes sociais para estar passando. O que seria a base, pelo menos? O que a pessoa tem que ingerir, né, óbvio, com receita médica, para que ela tenha ali essa absorção dos nutrientes, né, porque ambos andam iguais, né, a alimentação né, com a suplementação, no mínimo aí para que a pessoa possa estar, né, se mantendo bem. Por exemplo, gente, vitamina D, pelo amor de Deus, gente, vitamina D, C, né, eu acho que já é a base, uma das. A vitamina D não tem quem tenha vitamina D boa, por quê? Porque a gente teria que pegar sol em horário de pico, sem nada de roupa, uns 40 minutos para conseguir absorver a vitamina D da forma correta. Então, vitamina D a gente vai ter que repor umas 3 vezes por ano, tendo feito cirurgia bariátrica ou não tem jeito. Acaba tendo que repor sempre. Eu tenho pego pacientes já com deficiências antes de operar de vitamina B12. Os pacientes de bariátrica têm que fazer uso de vitamina B12 contínuo. A vitamina B12 é muito de absorção intestinal. E hoje em dia, quem não tem dificuldade de intestino, ou está constipado, ou tem diarreia, ou varia entre constipação e diarreia, qualquer coisa já mexe com o nosso intestino, né? É um estresse, é uma incomodação. Então, tem muita deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é muito importante, pode gerar anemia, até depressão. Então, a vitamina B, as vitaminas todas do complexo B são muito importantes e a fonte delas é carne. Ela é de origem animal, né? Carne, frango, ovo. Então, a vitamina B12 é uma vitamina muito importante que os pacientes de bariátrica sabem que eles precisam. E vitamina C pela imunidade, a vitamina D também é da imunidade, né? As duas. E que mais? Magnésio, né? Magnésio, mas magnésio tem um monte de tipos e cada tipo para coisas específicas. Por exemplo, os pacientes de bariátrica têm uma fase que eles têm queda de cabelo, então o zinco é muito importante também. Todas as do complexo B, B1, B9, B12, B6, a biotina, que é uma vitamina que também tem bastante a ver com a parte de cabelo. Proteínas. Para as unhas também, né? Essa também serve, né? A biotina é muito importante. O cálcio, né? Para os ossos, né? Cálcio para os ossos. Daí a gente normalmente faz dosagem de paratormônio, porque muitas vezes o cálcio, normalmente nos exames de sangue, ele vem bom. Mas às vezes tem alteração do paratormônio. O paratormônio aumenta, então é porque ele está descalcificando. Então daí a gente tem que repor cálcio. Magnésio, zinco, sódio, potássio, a gente também vê. Então, são muitos. Eu peço muitos exames, porque a gente tem que fazer um check-up bem completo para esses pacientes, porque
eles têm uma absorção muito menor, além de comer menos. Tem uma das técnicas que tem desvio de intestino, então acaba que eles absorvem menos. Aí ferro, ferritina, né, que a gente faz também, que tem muito a ver com vontade de doce. Quando tá baixo o ferro, a ferritina, que aí a gente tem que fazer ajustes na dieta para não começar a aumentar um pouquinho o peso e querer comer muito docinho. Doce é bom, viu, gente? Ai, eu adoro. Mas não pode. Aí tem que cuidar nesse sentido. E aí a gente vai adequando a dieta. E os pacientes de bariátrica precisam fazer suplementação de proteína também. Sim. Porque eles têm uma necessidade grande de proteína e a proteína pesa, né? O consumo é muito pequeno em quantidade. Então, a gente diminui, né? Fica bem... a gente faz uso de whey protein. O whey protein é uma maravilha mesmo. É verdade. Vamos lá, doutora. Existem quantos tipos de bariátrica? Quais são as formas? Por exemplo, e para qual grau? Grau 1, tem diferença entre grau 2, grau 3, ou vai ser conforme os exames? Tem indicações. Por exemplo, para quem tem diabetes, paciente que tem refluxo, tem indicação de um tipo cirúrgico, que é o bypass. Sim. Pacientes que têm peso um pouco menor, tem o sleeve, que é só restrição gástrica e não tem desvio do intestino. Essas são as 2 cirurgias mais feitas no mundo. Certo. No Brasil, o bypass ainda prevalece, no mundo o sleeve, que é essa só de restrição gástrica. Sim. Hoje já tem mais 2 outros tipos, que é o mini bypass e o sleeve com derivação gástrica. Sim. O mini bypass ainda não é feito no Brasil e muito pouco essa sleeve com derivação gástrica. Sim. E tem uma outra, que é o duodenal switch, que é muito pouco feita porque ela tem uma perda nutricional muito grande. Sim. Então, basicamente, são 5 que são feitas hoje. Certo. Então tá bom. Obrigada, gente. Não se esqueça, já segue a doutora, viu? Já entra nas redes sociais para vocês tirarem as dúvidas e também já fazer uma consulta, porque ela vai dar uma promoção, porque a gente é do marketing, ela vai dar uma consulta para vocês com desconto, viu, gente? Para quem for fazer no particular, tudo bem? Tô tentando ajudar, doutora. Sim, muito obrigada, agradeço. Obrigada, beijo, tchau. Beijo, obrigada. E é um monte de vitamina, hein? Meu Deus! Bom, eu acho que nós temos a Rosilene Bejarano. Rosilene? Oi! Opa! Oi, boa noite! Estou aqui vendo essa... Tá muito gostosa essas entrevistas aí, viu? Tá sim. Estou amando! Aline, bem-vinda, bem-vinda! É um prazer enorme estar falando com você, né? Prazer. Eu posso dar podemos falar um testemunho vivo, né? Porque eu passei pela mão desta fada aí, né? E ela foi a responsável pela minha tabela nutricional, né? Antes da minha cirurgia bariátrica. Muita gente não sabe, mas eu tinha 120 quilos. Tudo isso que ela falou, eu tinha tudo isso e um pouco mais aí, né? Estetose hepática, gastrite, refluxo, ferida no estômago e uma coisa arada, tudo junto. E, de repente, me vi precisando realmente passar por essa cirurgia, né? Apesar de que fazia o maior sucesso com a minha obesidade, eu era modelo, cheguei a ser Miss Plus, mas realmente, gente, a obesidade... Ela chegou uma hora que ela começou a me incomodar, a me dar vários tipos de problemas, né? E foi aonde a gente recorreu e cheguei no final, tive que fazer essa cirurgia, deu super certo, graças a Deus, né? E estou aí, né, firme e forte para contar, e agora para a gente poder conversar com essa doutora Aline, a nossa Nutri Aline de Joinville, né? Aline, muita gente realmente, assim, para e pergunta para mim, né, se realmente eu fiz essa cirurgia, por que a minha cara não caiu?
Porque cadê os meus babados? Cadê isso? Cadê aquilo? Porque as pessoas linkam realmente a questão do... quando você faz uma bariátrica, de você ficar com aquela cara de doente, aquela coisa, né? E realmente, comigo não aconteceu, né? Eu realmente segui certinho toda a tabela que você passou, né? Eu acho que isso foi um dos pontos fundamentais, né? A alimentação pós-bariátrica, realmente, ela ajuda muito a gente, né? Sim, é o que eu falei anteriormente, né? Seguir o protocolo, seguir a suplementação, acompanhamento é o padrão ouro, digamos, para ter uma saúde boa e pele boa, muito melhor até do que antes de operar, né? Sim, com certeza. Então, tem tanta gente que operou que se vocês não têm ideia de que você passa na rua e você não faz ideia de que aquela pessoa operou, porque ela se cuida tanto e ela faz tudo bem certinho, e você não reconhece. E depois eu passo vergonha no supermercado porque eu não reconheço os meus pacientes muitas vezes por causa da perda de peso grande, e estão super bem. Eu vejo, às vezes, no consultório, quando retornam depois de 6 meses, depois de um ano, e, meu Deus, a diferença, mas aquela pessoa está suplementando, está tomando as vitaminas, está usando suplemento de proteína, então está sempre super bem. Agora, claro, aquela pessoa que deixou o tratamento, abandonou o médico, abandonou o nutricionista, o psicólogo, aí acaba, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que fala assim, eu tô bem, mas eu me abaixo e levanto e fico tonta, ou eu tô com queda de cabelo. Isso não é sinal de que tá bem, é sinal de que tem falta de algum nutriente. Ou eu bato o meu braço e fico com muitas marquinhas roxas. Isso é deficiência de vitamina, sabe? E as pessoas acham que isso é normal, mas não é. Então, por isso que a gente tem que pedir para os pacientes ficarem atentos ao seu corpo. Porque as vitaminas, os exames precisam ser feitos com frequência, da mesma forma que quem tem alguma doença ou faz exames com frequência também, né? Quem tem que fazer um check-up anual, qualquer pessoa. Quem faz bariátrica também tem que fazer um check-up anual. E aí, é o controle. É um controle. E da mesma forma que se você, por exemplo, tivesse um diabetes, teria que ir no endocrinologista 2 vezes ao ano, agora você vai ter que vir no nutricionista 2 vezes ao ano para ver os seus exames e para ver se precisa repor algum nutriente diferente daquele que tu tem que tomar todos os dias. É só isso que vai fazer a diferença em você ter uma pele boa, não ter flacidez, né? E ter essa pele aí e ninguém te dizer que você fez bariátrica. Ninguém saber que você fez bariátrica. E é uma coisa bem interessante, porque assim, ó, eu tenho feito esse acompanhamento, né? E os meus exames, inclusive, eles melhoraram muito depois que eu fiz a bariátrica, né? Tanto é que, às vezes, tem pessoas que dizem assim para mim, mas eu tenho anemia. Eu não tive nada, sabe? Pelo contrário, meus exames, eles estão, assim, extremamente certinhos. Eu não paro de tomar o suplemento, eu continuo tomando, porque mesmo estando tudo ok, se eu parar de tomar, eu acredito que de algum lugar do meu corpo vai ser retirado, né? Sim, os teus exames estão ok porque você toma os suplementos. Porque se não tomasse, eles não estariam tudo ok. Não estaria tudo ok, né? Sim. Isso daí, que maravilha, viu? Doutora Aline, eu tive em contato também com alguns pacientes que foram teus, né, aí de Joinville, e realmente todos o que a gente conversou, todos eles estão muito satisfeitos com o seu trabalho, né? E todos eles chegaram realmente a essa conclusão que a cirurgia deles só deram certo porque realmente seguiram, né, à risca toda a parte de tratamento, a qual foi orientada por ti, e por toda a equipe aí da Progastro, né, que foi realmente
foi algo que mudou a vida deles, como mudou a minha também, né? Então, a gente só tem realmente a agradecer aí o trabalho de vocês, né? O teu trabalho, a tua dedicação, né? E a gente pede, assim, para que as pessoas não procurem a nutricionista somente nessa fase de bariátrica ou pós-bariátrica. Eu acho que o ser humano ele tem que ter por hábito procurar um nutricionista, como procura um ginecologista, como procura um médico cardíaco, porque é através da alimentação, me corrija se eu estiver errado, mas é através da alimentação que você vai eliminar um monte de medicação, né, do teu organismo. Com certeza. Através da alimentação, você elimina até a ida a alguns médicos. Exatamente. Porque a gente consegue evitar doenças através da alimentação, né? Então, até o pai da medicina, o Hipócrates, já dizia: faça do seu alimento o seu medicamento. Lá, antes de Cristo, ele dizia isso. Então, né? Deveria ser assim, o segmento deveria ser ir no nutricionista para evitar ir no médico. Exatamente. Porque o médico a gente procura quando a gente está doente, não para prevenir. E o nutricionista a gente vai para prevenir. Exatamente. Então, é um caminho que deveria vir antes. Mas hoje ainda não se tem essa consciência, né? A consciência que se tem hoje vai no médico porque está doente, o médico manda ir para o nutricionista corrigir as coisas para se melhorar. Exatamente. Não, é muito importante o trabalho de vocês, até mesmo porque a gente se alimenta extremamente errado, sabe? Eu vi a entrevista do outro colega aí antes, falando sobre a pessoa que come, quando faz a bariátrica, que passa mal, né? E realmente chega a vomitar, aquela coisa toda. Eu não passei por esse processo, eu não tive esse problema, sabe? Porque a impressão que eu tive que, além da bariátrica, operaram meu cérebro. Porque eu não consegui mais comer o que eu comia antes. Eu gostava muito de refrigerante, então, assim, a partir do momento que eu operei, o refrigerante, ele deixou de fazer parte do meu cardápio. No meu paladar, ele não cai mais, sabe? Eu não consigo mais consumir. O paladar tem uma alteração depois da cirurgia. Pois é, o meu alterou de uma vez. Coisas que eu não comia, eu passei a comer, né? E coisas que eu consumia, eu não consigo mais comer, sabe? E não me faz falta. Pelo contrário, sabe? Foi algo, assim, muito positivo. E isso eu passo para muitas pessoas. Eu só tenho realmente a agradecer, porque todo esse processo que eu passei foi algo que realmente me trouxe benefícios, me deu qualidade de vida, né? E isso aí que a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida, porque a gente está vivendo bem mais agora, né? Sim, com certeza. E a cirurgia bariátrica aumenta a expectativa de vida em 10 anos, pelo menos. Olha só, que bom. Vou ficar mais 10 anos incomodando por aqui. Estou feliz. É isso aí. Conversei com a Aline Amaral, especialista aí em cirurgia, em nutrição bariátrica. Muito obrigada aí pela entrevista, né? Agradeço. A gente quer que realmente cada vez mais vamos trazer cada vez mais pautas assim, né, Yara? Coisas que realmente nos trazem benefícios. E olha, a nutrição. Isso é utilidade pública. Utilidade pública, urgente. Agora, Aline, aguentar essa moça mais 10 anos, meu Deus. Vamos aguentar bem mais, bem mais. Obrigada, Rosilene. Obrigada. É muito divertida. Bom, nós temos o Ailton Uchoa, né, Dani? O Ailton chegou. Boa noite, Ailton. Boa noite. Boa noite, doutora Aline. Tudo bem? Boa noite, tudo. Sabe que essa situação de obesidade é muito complicada, né? Principalmente as pessoas que estão na fila do SUS. Para quem tem, né, faz ok, mas tem que esperar na fila do SUS, né? Porque, lamentavelmente, pessoas, coitadas, às vezes querem fazer uma cirurgia, não tem condições, tem que esperar na fila, né? Até Sim. Quando? Porque tem anos, 2, 3, 4, 5 anos, né?
Sim. E o protocolo é muito longo, pelo menos 1 ano de atendimento com toda a equipe, né? Eles precisam passar por, pelo menos aqui, eles precisam passar por palestras, atendimentos, aí precisam ter uma perda de peso mínima para que os médicos liberem para ir para a cirurgia. Então, é bem extenso esse protocolo. E aí, se o paciente ainda não tem essa perda de peso, digamos, é barrado lá no final, depois de 1 ano todo de palestra, de atendimento nutricional, de palestras com psicólogo. É um pouco preparado, complicado. porque o psicólogo vai trabalhar com a pessoa, né? Se você vai Isso. querer realmente, se vai querer esse processo, porque é duradouro, né? E como é o laudo nutricionista para fazer a bariátrica? Como funciona esse laudo? A gente faz uma avaliação do paciente, vê todos os exames laboratoriais, faz cálculo, né, do IMC, peso, altura, para ver como é que tá, avalia a alimentação, o que o paciente costuma comer, se faz uso de bebida alcoólica, se fuma, quais foram todos os tratamentos que o paciente fez anteriormente, para ver se já foram feitos tratamentos, se já fez tratamento nutricional, se houve perda de peso, como é que foi a perda de peso, se tem histórico familiar de obesidade já, se alguém na família já foi operado, se tem outras doenças associadas à obesidade na família, né? Diabetes, hipertensão. Aí vê os exames de sangue todos para ver se tem alguma comorbidade aliada à obesidade. E ver laudos de outros médicos também, que o paciente já possa ter vindo antes da consulta, como endocrinologista, principalmente, ou clínico geral, do cirurgião, as indicações que ele teve antes. É assim mais ou menos que funciona o laudo nutricional. Aí, quantos dias de dieta para a pessoa dar o processo da cirurgia? Quantos dias? A gente trabalha aqui com dieta líquida pré-operatória. Por quê? Porque existe um protocolo, já foi feito um doutorado de uma até foi uma professora minha, uma mentora minha, que ela fez um estudo num doutorado dela, que propõe dieta líquida de 7 a 15 dias de pré-operatório, que essa dieta líquida vai depender do tempo, né, de 7 a 15 dias, do paciente, tanto do IMC dele, quanto da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Porque o que acontece? Fazendo essa dieta líquida pré-operatória, diminui muito a gordura no fígado. Diminuindo a gordura no fígado facilita muito o procedimento cirúrgico, tem menos sangramento, menos tempo de anestesia. E claro que daí a gente pede para 2 meses antes diminuir açúcar, diminuir farinhas brancas, suspender álcool, diminuir café, bebidas estimulantes. E não tem uma dieta assim formulada, mas é essa dieta líquida pré-operatória obrigatória e pede para tirar alguns alimentos antes já para ir melhorando a alimentação. No meio do processo, já teve pacientes que desistiram? Não quero mais. Sim, já aconteceu. Essa semana eu peguei um paciente que já estava no 3º pré-operatório dele, e daí eu até brinquei, não vai mais fugir. Ele falou, não vou. Alguns acabam ficando com medo. Essa é uma cirurgia, querendo ou não, ela não tem riscos praticamente nenhum. Eu vejo assim, o risco que tem é mais do paciente quando resolve comer alguma coisa que não deve do que do próprio procedimento cirúrgico. Normalmente, quando dá alguma coisa errada, é porque o paciente fez alguma coisa errada, não do procedimento, sabe? Mas, querendo ou não, é uma cirurgia e as pessoas têm medo. Acontece bastante. Assim, bastante não, mas acontece de desistir. No meio da carruagem, né? Sim. Muito obrigado, doutora Aline. Sucesso aí na sua clínica.
deixa aí o link, o Instagram, redes sociais, que os produtores aí da coletiva vai colocar aí. Valeu, obrigado. Eu agradeço. Obrigada, Shoa. É complicado, né? É complicado. Agora, Aline, eu tenho uma dúvida. Não, eu não tenho números também, não sei, mas existe um grande número de operados de bariátrica que acabam entrando no vício do álcool. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Tem um percentual. O que acontece? A bebida alcoólica, ela, digamos assim, a cada um drink para uma pessoa não operada equivale a 2. E então faz efeito muito mais rápido. E também tem um prejuízo um pouco maior do fígado e do organismo. E aí as pessoas acabam usando mais a bebida porque ela faz um efeito mais rápido. E a partir do momento que a pessoa está alcoolizada, ela acaba tendendo a beber um pouco mais. Mas não é só de álcool, é de compulsões por outras, por sexo, por compras, são outras compulsões. Trocam comida por outras compulsões. Tem um percentual. Não sei te dizer certo esse percentual, mas existe. Ou seja, é aquilo que você havia dito antes, precisa de um apoio forte psicológico. Porque você tem a compulsão, que é um vício, e aí você tira a compulsão pela comida e vai para o álcool, para o sexo, para a compra, para a neurose, às vezes até para a droga pesada. Sim, pode acontecer. Infelizmente. Aline, eu vou chamar o Omar, o nosso diretor. Omar Cruz, você está por aí? Boa noite, Yara. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Doutora, hoje a tendência à obesidade é muito maior, né? Porque as pessoas se acomodou muito, né? Hoje as pessoas, você não vê mais os jovens saindo na rua, jogando aquele futebolzinho, ou a molecada correndo, brincando, né? Jogando bet igual antigamente tinha, né? Acabou, né? Isso foi... Hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles são muito ligados na internet, e filme, joguinho, essas coisas, né? E isso aumenta, né, o risco da obesidade. Você acha que a tendência no futuro de ter mais pessoas obesas vai ser maior? Com certeza. Tanto pelo nosso estilo de vida, né, que mudou, porque pela internet, que a maioria das pessoas, até pelo home office, né, que muita gente acabou começando a trabalhar em casa, e depois da pandemia aumentou muito os casos de obesidade, até entre professores que começaram a trabalhar em casa e não conseguiram se adaptar a dar aulas em casa, que eles tinham um controle total da turma, e depois os alunos simplesmente desligavam a tela e eles não sabiam o que os alunos estavam fazendo. Depois outras profissões que acabavam trabalhando em casa e aí tinha essa facilidade de começar a beliscar o dia inteiro e por estarem em casa. E teve um ganho muito grande de peso nesse período de pandemia agora. E a obesidade está crescendo cada vez mais. Tem uma perspectiva de 2030 bem grande aí de aumento de peso de obesidade. Agora eu não vou conseguir lembrar o número certo, mas é uma expectativa de aumento bem grande da obesidade. E pela nossa alimentação, né, que está cada vez pior, pela facilidade de disque, comida, né? Só pegar o celular, na verdade, nem disque, né? Só pegar o celular, pedir comida, tá uma facilidade tão grande, então tá aumentando sim e vai aumentar ainda mais. E existe muito, porque eu vi várias perguntas, mas eu achei que faltou perguntar isso. Existem muitos que já fizeram bariátrica e não conseguiram manter aquela dieta, porque depois que você faz bariátrica,
não é só fez a bariátrica e acabou, você segue todo uma alimentação controlada e tudo mais. Existe muito casos de pessoas que não conseguem manter a cirurgia porque não conseguem fazer a dieta? Na verdade, assim, existe uma dieta restrita por 60 dias. Depois é para começar a entrar numa dieta normal com volumes menores. Mas precisa de uma reeducação alimentar. A pessoa não pode voltar àquele padrão anterior. Então, precisa mudar estilo de vida. Comer melhor, comer alimento de verdade, não ficar beliscando, não comer bolacha, abrir muito pacote, chips, essas coisas. E tem pessoas que não mudam isso. Essas são aquelas pessoas que vão voltar a engordar. Então, tem um percentual de 10 a 15% mais ou menos das pessoas que fazem cirurgia bariátrica que voltam ao grau de obesidade novamente. Então, eu bato no meu Instagram muito na tecla de que a obesidade é uma doença incurável. E é realmente, você precisa mudar os teus hábitos, porque nada vai curar a obesidade, nem a cirurgia bariátrica. Se você não mudar os teus hábitos, a tendência é de voltar a ganhar peso. E precisa aproveitar o período de 2 anos, que é o que a gente chama de lua de mel da bariátrica, que praticamente ninguém engorda, só se perde peso, para reaprender a comer. Mas tem gente que não aproveita esses 2 anos. E aí começa já, ainda nesse período de 2 anos, a comer bolacha, a comer muito pão. E são essas aquelas pessoas que o doce, o açúcar, são essas aquelas pessoas que já começam a ganhar peso ainda nesse período. Aí vai dar força de vontade, né, doutora? É aquilo que fala, Não, é o daí psicológico da gente, né? Sim, daí tem que ter um pouco de discernimento, né? Porque a gente explica, mas nem todo mundo acredita, né, no que a gente fala. A gente tá lá falando. Eu cheguei já a fazer consulta online que a pessoa tava mexendo no computador, não tava ouvindo o que eu tava falando. Então, assim, tem pessoas que só pagam uma primeira consulta para ter a liberação da cirurgia e não voltam nunca mais. Essas pessoas não estão preparadas para operar. Doutor, a gente assiste aquele Quilos Mortais, eu estava assistindo há pouco tempo atrás, a gente vê o médico lá, ele numa guerra com os pacientes dele, né? A senhora também, assim, corre muito atrás dos pacientes, puxa a orelha, fala, olha, eu tô aqui, se você não fizer direitinho, eu vou ficar no pé, porque a gente ele vê é bravo, isso, né? Ele é bravo, eu não sou assim brava. É um pouco diferente, né? Aqueles pacientes, eles são grandes, obesos e normalmente eles sofreram abusos, né? Então é um pouco mais difícil ali, aqueles casos dele lá, não são os casos nossos aqui. A gente não pega paciente de 300, 400 quilos como ele pega lá, né? E ele é bem mão firme lá. Aqui a gente não faz dessa forma. Lá eles têm um contato. É bem diferente. A gente deixa livre, né? Eu não consigo estar atrás dos meus pacientes, mandando eles voltarem. Eles têm o livre-arbítrio, eles voltam se eles querem, mas eu deixo bem ciente que eles precisam voltar. Que isso faz parte do tratamento e que isso faz parte do sucesso. Mas muitos não voltam. Então, a gente faz a nossa parte. E o que acontece, tem acontecido muito? De lá, depois de 5 anos, o paciente voltar arrependido e dizer, ó, me arrependi de não ter continuado lá 5 anos atrás. Então, é isso, doutora. Queria agradecer muito, né? Essa coletiva de hoje é a nossa coletiva de encerramento do nosso ano, né, Uyara? Exatamente. Na temporada de 2023, encerrando com a doutora aqui, trazendo esse conhecimento para a gente sobre bariátrica, né? E, Uyara, quero aproveitar como a gente só vai voltar agora ano que vem, com a nova temporada, com muitas novidades, coisas boas aí para os nossos seguidores, o pessoal que está aí sempre assistindo e curtindo a nossa programação, né, Uyara? Através dos nossos streamings.
Eu quero aproveitar, já deixar aqui para todos, primeiramente agradecer a toda essa equipe que está aqui com a gente, né? Todos esses jornalistas que fizeram parte aí o ano todo, tiveram com a gente aí na nossa coletiva. Agradecer o Dênia, o Yara, que estão comigo aí nessa batalha para sempre estar trazendo coisas novas, sempre fazendo o melhor para o nosso público e para os nossos parceiros que estão aqui com a gente também, porque aqui a gente acabou se tornando uma família. E eu sei que eu falo em nome de todo mundo quando desejo aqui para todos que tiveram com a gente nesse ano de 2023, que em 2024 seja um ano muito melhor, que venha com muito mais esperança, com muito mais saúde, que Deus esteja no controle, né, desse ano que vai entrar, e que seja um ano maravilhoso para todos nós e que todos tenham um Feliz Natal aí. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Yara. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Aline. Foi um prazer ter você aqui conosco. Novamente, o Instagram da Aline é Nutri Aline Amaral. Agora, eu já estou seguindo, porque eu aprendi um monte de coisa. Obrigada, fico feliz. Eu digo que é o que eu falei, utilidade pública mesmo. Obrigada, viu, Aline? Foi muito importante. E reiterando, né, alimentação e consciência é tudo. Obrigada pela grande informação que você prestou hoje para a gente, viu? Eu que Aline Amaral. Agradeço muito o convite. Então, como disse o Omar, nós estaremos aqui no próximo ano, terceiro ano da nossa coletiva de imprensa pela Filhos TV. Desejamos saúde, sucesso, muita prosperidade e que 2024 nos abrace como 2023. Feliz ano novo, muita saúde e até 2024.